Olá, meus amados, eu me dirijo a vocês todos nesse dia tão especial para dividir com você uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração e num passado bem recente eu estive conversando a respeito disso com os nossos supervisores de distrito. E agora eu mando esse vídeo para todos os pastores e igrejas do estado de Minas Gerais. Bom, eu gostaria de falar em poucas palavras sobre o título Imprudência, Negligência e Imperícia. A verdade é que algum tempo atrás, no futuro também próximo, eu estive numa das nossas igrejas no estado de Minas Gerais. Como vocês sabem, a gente costuma andar muito. E fui pregar nessa igreja e o que me chamou a atenção é que ao chegar nessa igreja, eu praticamente era o único que estava paramentado, conforme as normas de higiene pela Anvisa. Estava de máscara e naquele dia, inclusive, eu usava luvas e as pessoas que estavam comigo também, eu já havia solicitado que eles fizessem o mesmo. E ao chegar na igreja, de uma forma, eu senti até meio impactado. Eu observei que as pessoas não tinham esses cuidados. E ao comentar com o líder, o pastor dessa igreja, ele me disse: Nós não temos medo do Covid. Aqui, nós não temos medo do Covid. Logo em seguida, eu percebi que aquela igreja passou por inúmeros casos de Covid-19. E é por isso que eu gostaria de falar um pouquinho com você a respeito desse tema, tendo em vista que hoje nós temos, inclusive, Uberlândia praticamente fechada, o Triângulo Mineiro está praticamente fechado, já aconteceu aqui em Belo Horizonte também, e por isso eu decidi falar um pouquinho a respeito dessa situação. Em Hebreus 12, nós vamos ler uma coisa interessante, a partir do verso 1, que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: portanto, também nós, visto que estamos rodeados de tamanha nuvem de testemunha, só aqui, tamanha nuvem de testemunha. Nós todos vivemos hoje uma época em que as pessoas nos observam, o cristão é observado por todas as pessoas. Você pode pensar que os seus amigos, os seus vizinhos não te observam, mas a verdade é que onde quer que você vá, as pessoas sabem quem é você, o horário que você sai, o horário que você chega, você é visto, você é cristão e a palavra do Senhor nos ensina sobre isso. Nós somos luz do mundo, então não tem como não perceber a luz. E quando nós vamos para o papel do líder deusiano, nós vamos perceber no artigo 139 do livro de Disciplina e Governo da Igreja de Deus e também no artigo 140, parágrafo 4, que é competência do pastor gerir a igreja, administrar a igreja. Ele é responsável pela igreja. E quando nós vamos pensar ou falar a respeito disso, vem no meu coração essas três palavras. Em conversa com o nosso supervisor regional, nós estávamos falando sobre esse tripé, não é isso? Esse tripé que essas três palavras, negligência, imperícia e imprudência, elas vão juntas formar ou formular a teoria da culpa, que é muito utilizada no direito. Então, a teoria da culpa está nesse tripé, está baseado nisso, na negligência, na imperícia e na imprudência. Interessante é que quando nós pensamos em negligência, a palavra negligência significa desleixo, descuido, desatenção e etc. Menosprezo. Nós talvez não tenhamos tantas situações como essa de líderes de igreja e dirigentes, etc., pessoas que dirigem a igreja do Senhor, que sejam negligentes, tendo em vista que quando nós somos chamados para o ministério, uma das coisas que nós precisamos fazer melhor é não sermos negligentes, sermos cuidadosos, pelo contrário disso. E Deus chama pessoas cuidadosas, mas nós temos exemplos bíblicos de pessoas que foram negligentes, como é o caso do sacerdote Eli. Deus chama Samuel para a obra porque ele percebeu que ele era negligente com seus filhos, ou seja, a negligência é você saber o que tem que ser feito e não fazer assim mesmo. Então, ele se perdeu no ministério, sabia o que deveria ser feito, mas não o fez. Ele, em determinado procedimento, ele não tomava as precauções necessárias. Ele não chamava a atenção dos seus filhos da maneira que deveria. Ele não cuidava daquilo que Deus tinha colocado na mão dele da maneira coerente. Então ele era um homem negligente. E infelizmente algumas pessoas são negligentes ao longo da vida. Nós estamos num momento muito complexo. Esse momento nós temos chamado inclusive de um momento sui generis, né? A palavra sui generis significa única do gênero. Nós não temos precedentes do que nós estamos vivendo. Isso nunca aconteceu. Recentemente eu vi o pastor Paulo, supervisor de um dos distritos de Uberlândia, filmando as lojas de Uberlândia todas fechadas, ou seja, quando a economia é tocada, é sinal que de fato alguma coisa muito pesada está acontecendo.
O mundo hoje está vivendo uma situação nova, nós estamos tendo que reaprender a viver em comunidade. E nós estamos vivendo essa situação. Então nós não podemos ser negligentes. Ao final do ano eu me lembro que soltei uma nota para todos os pastores, uma circular para todos os pastores do estado, e alguns pastores ainda assim decidiram agir por conta própria. E é direito dos pastores responsabilizar por aquilo que está na mão deles. Agora, eu tenho aprendido que o ônus e o bônus são de nossa responsabilidade. Se você fez bem feito, as pessoas vão te aplaudir. Se o que você fez causou um escândalo, as pessoas vão te criticar. E eu não sei como é que você vai receber isso. Então, querido, nós não podemos ser negligentes. Temos casos bíblicos de negligência. Agora eu falo um pouquinho sobre imperícia. E talvez essa seria uma situação mais corriqueira, mais comum para alguns ministros da casa de Deus. Bom, imperícia é falta de técnica necessária para realizar certa atividade. Então, alguns pastores, em alguns momentos, podem ser imperitos. Quando nós pensamos nessa imperícia, uns exemplos que eu posso citar aqui, eu já citei inclusive para o supervisor de distrito, por exemplo, não é estranho, é comum nós vermos alguns pastores consagrando a Deus alguns bens dos membros. Por exemplo, alguém compra um carro e leva na igreja e diz para o pastor, pastor, consagra esse carro a Deus para mim. E o pastor ora, unge o carro e consagra o carro ao Senhor. Mas nós sabemos que isso é uma imperícia. Por quê? A consagração, uma vez que você consagra um bem para Deus, ele não pode ser utilizado para mais nada. Ele é de Deus. Agora ele se torna algo sagrado ou consagrado a Deus. Ou seja, no momento que eu consagro um carro ao Senhor, eu terei que doar esse carro, não posso mais vender esse carro, porque esse carro agora pertence a Deus. E algumas pessoas, até sem entendimento, vão fazê-lo. Outra situação é você pegar, por exemplo, o óleo de unção. A palavra diz que o óleo de unção é para algumas situações muito específicas, tais como a consagração de um obreiro, de um pastor, etc., uma consagração, que eles usavam inclusive até 17 litros de óleo numa consagração do sacerdócio. Outra situação, enfermos, pessoas que estão enfermas e você vai orar e a palavra diz que nós temos que ungir com óleo, e é a cabeça. Né? Hoje algumas pessoas ungem pés, ungem corpo, inclusive lugares íntimos de algumas outras pessoas, não é isso? Graças a Deus que os pastores da Igreja de Deus são bem orientados quanto a isso, mas isso existe no meio cristão. E algumas pessoas até dão os óleos, né? Dão um vidrinho de óleo para você levar para sua casa, para ungir o cachorro, para ungir a propriedade, etc. Nós não estamos discutindo doutrinas, ensinos bíblicos no sentido teológico, mas veja você que isso é uma imperícia. Ou seja, a pessoa está errando, mas de repente nem sempre é porque ela quer, ela não tem a perícia para aquela atividade. Está fazendo o melhor que pode, mas talvez não tenha nenhum conhecimento para isso. Porém, alguém que seja perito, uma vez que perceba você fazendo isso, ele irá identificar que isso não está correto. Por exemplo, eu me lembro que um dos nossos pastores uma vez foi corrigido, porque ele estava citando o fato de que iria fazer um culto fúnebre. E alguém o corrige e diz, não, nós devemos fazer uma cerimônia fúnebre, etc. Então, o perito, ele pode estar, sim, o imperito, me perdoe, o imperito, aquela pessoa que não tem a perícia para tal, ele pode errar no procedimento, e às vezes nós vamos errar porque somos seres humanos, mas você precisa compreender que para ser pastor, para liderar uma igreja, você precisa ser perito no que você faz. Você tem que conhecer as escrituras, você precisa conhecer as doutrinas bíblicas, e o mínimo, pelo menos, você precisa fazer corretamente. E por último, não menos importante, eu cito aqui a imprudência. A imprudência, ela é definida como falta de cautela, falta de cuidado, é mais que falta de atenção. Meu Deus. É a imprevidência acerca do mal que se deveria prever, porém não previu. Isso aqui, esse assunto é um assunto muito pesado. A imprudência é uma coisa terrível. Quando nós pensamos na imprudência, nós vamos lembrar talvez de um dos casos na palavra de Deus. Eu vou voltar um pouquinho só para dar um exemplo. Um exemplo de imperícia é o exemplo de Uzá, Davi e Uzá. Davi não era sacerdote, né, naquele momento, e Uzá também, ele não sabia os procedimentos corretos para se carregar a arca, e eles foram buscar a arca, que estava com os filisteus, e quando vão buscar a arca começa a cair, ela estava sendo transportada num carro de boi, já estava errado, e ao cair, Uzá leva a mão na arca para segurar a arca, cheio de boa intenção. Mas havia ali uma imperícia.
Ou seja, ele não estava preparado para isso. E quando ele coloca a mão na arca, ele morre. Então, a imperícia às vezes mata as pessoas que estão do nosso lado. Por último, a imprudência, como eu já disse, que é a falta de cautela. Quando nós vamos para imprudência, nós vamos perceber que existem situações bíblicas também que vão mostrar exatamente que a imprudência acontece. Basta nos lembrar que o próprio Jesus, ao ser tentado no deserto em Mateus 4, ele vai falar um pouco disso. Ele vai falar um pouco disso. Não tentarás o Senhor seu Deus. Ou seja, Jesus foi prudente, ele não cometeu a imprudência. Eu sou filho de Deus e, portanto, agora eu posso fazer o que eu quero e falar do jeito que eu quero. Ele sempre dizia, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Então, quando eu penso na imprudência, eu estou dando essa mensagem a você, não significa que eu tenha medo do Covid ou que eu tenha medo da morte, não é isso. Mas nós lideramos pessoas e nós temos que ter responsabilidade com essas pessoas. Por exemplo, quando eu saio na rua, estou falando para você sem máscara, eu estou dentro do quarto, então é bem prático. Mas quando eu saio na rua, eu preciso entender uma atitude dicotômica, dupla. Ou seja, eu coloco a máscara para me prevenir, mas também para respeitar aquele outro que está do meu lado. Então, seria imprudente se eu dissesse, não, eu não consigo respirar com a máscara, vou tirar a máscara. E o respeito com aquele que está do meu lado. Se você quer dar cabo na sua própria vida, se você quer fazer uma coisa que prejudica você mesmo, não significa que você tem que destruir os demais. Então nós temos que entender que nós, ministros da palavra do Senhor, temos que agir com prudência e prever algumas situações. Nós precisamos compreender que a palavra de Deus nos ensina a ser prudentes. Observe que o apóstolo Paulo nos ensina a prestar um culto racional a Deus. O que significa isso? Ele nunca disse que deveria ser um culto racionalista, ou seja, um sistema de muita racionalidade. Ele disse que você tem que saber o que você está fazendo. Você não pode ficar num êxtase profundo durante 35 dias. Não, eu estou cheio do Espírito Santo de Deus e não sabia nem o que aconteceu. Você tem que saber pesar. Então, uma das virtudes do homem de Deus é exatamente o equilíbrio, é colocar no lugar certo a dose, fazer as coisas na dose certa. Provérbios 22, verso 3 diz, o prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando por isso. Esse momento, querido, é hora de nós sermos prudentes, tanto conosco, com a palavra de Deus, conosco e com aqueles que Deus tem colocado sob o nosso comando. Portanto, eu peço que você pense nas pessoas que estão ao seu lado. Como é que você se sentiria se soubesse que aquele irmão, o irmão mais antigo da igreja, o irmão mais idoso da igreja, mais experiente, veio a falecer porque você não teve os cuidados necessários com a higiene, com o local, ou até mesmo com o abraço que você deu e transmitiu para ele o Covid-19. Eu acredito que você não vai ficar tão feliz mesmo sabendo que ele está com o Senhor. Porque você cometeu um ato de imprudência. Então, quando nós somos imprudentes, nós estamos assumindo o risco. Basta lembrarmos um pouquinho a respeito de Sansão. Sansão foi imprudente. Deus deu a Sansão um ministério tremendo. E ele acabou chutando a bênção, não é verdade? E Deus deu a ele um ministério profético. Sansão nasceu para ser um herói e se transformou num palhaço. Por que isso? Porque ele foi imprudente. Nós precisamos compreender que o ministério que Deus nos dá, a unção que Deus nos dá, não significa que isso nos dá a permissão, a libertinagem de agir com imprudência. Seja prudente. Você tem pessoas sob o seu comando. Você que é pastor, que Deus abençoe você com toda sorte e bênção do estado de Minas Gerais. Você que é igreja, é membro, eu te peço, ajude o seu pastor, em nome de Jesus. É bem verdade também que os membros, às vezes, eles querem abraçar e perdem até o controle, vêm correndo e se abraçam. Vamos ajudar uns aos outros. Esse momento vai passar, mas temos vivido uma época muito, muito difícil mesmo. Muito difícil. Finalizo com um texto que está em Mateus 10,16. Eu vos envio como ovelha no meio de lobo. Portanto, sede prudentes como a serpente. Serpente é prudente. Dificilmente você vai pegar uma cobra, né, uma serpente pelas costas. E inofensivos como as pombas, ou seja, é necessário ter o equilíbrio. Jesus coloca duas situações muito divergentes, muito diferentes uma das outras, a ponto de serem até polarizadas, né? Serpentes e pombas. Mas o Senhor está dizendo, olha, quando nós falamos de serpente, eu estou dando a vocês o entendimento de prudência. E quando eu estou falando de pomba, eu estou falando sobre ser simples, a inofensividade, a simplicidade da pomba.
Então, querido, eu te peço em nome de Jesus, seja prudente nesse tempo. Cuide das pessoas que Deus colocou sob o seu comando. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênção. Essa aqui é uma pequena palavra do seu supervisor de Estado. Deixo aqui o meu abraço virtual, porque nós não podemos estar nos abraçando da maneira que nós gostaríamos. Então, sinta esse abraço em nome de Jesus, em nome de Jesus.